Ajuda extraterrestre é mandada para a Terra para ajudar a humanidade a fazer a vontade de Deus. É importante ver que a religião bíblica é uma religião extraterrestre, no sentido de que Deus não é da Terra. Aprendemos isso na oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. A literatura mística do mundo inteiro relata a visita de anjos, deuses, algum tipo de criatura sobrenatural que interage e interfere, que representa poderes além de nosso entendimento. Vemos isso na Bíblia com Moisés. Ele é só um dentre os vários exemplos de líderes dirigidos pelas mãos divinas que recebem ajuda dos deuses para chegar aos seus objetivos. Além das histórias do profeta Moisés, o Velho e o Novo Testamentos também trazem relatos semelhantes a vários outros profetas, incluindo Elias, Isaías, Noé, Abraão, Enoque e Jesus. Os profetas são um elemento maior em quase todas as sociedades antigas. Essa gente funcionou como uma ligação entre o mundo mortal e o mundo imortal, entre deuses e humanos. Eles trazem uma mensagem, uma comunicação de Deus, mas o mais interessante disso tudo é que não é só uma mensagem. Sente-se a presença de Deus nas palavras do profeta. Então, quem ouve o profeta está se encontrando com a presença de Deus e não só com a mensagem dele. Então, quando havia um profeta que era autoridade na comunidade, que dizia que Deus estava aborrecido com alguma coisa e que você precisava fazer algo para acalmar esse Deus ou deusa, você fazia. Mas a fonte das mensagens proféticas seria mesmo de natureza divina? Talvez haja outra explicação sobre quem ou o que pode ter contatado os profetas da antiguidade. Nós estamos começando a nos dar conta de que isso não é religioso, de que são pessoas que tiveram experiências anômalas com entidades, um contato com inteligência não humana. Profetas e profecias são evidências de que seres superiores estão nos instruindo e ajudando a criar a civilização, para que nós avancemos, e mesmo para nos advertir sobre o futuro, dizendo o que vai acontecer para que nos preparemos. Será mesmo possível que seres extraterrestres fizeram contato com os antigos profetas? Talvez as respostas sejam encontradas examinando melhor a história de Moisés, como descrita há milhares de anos em Crônica do Velho Testamento, no livro do Êxodo. O primeiro encontro de Moisés com Deus está no 3º capítulo do livro do Êxodo. Moisés encontra uma sarça em fogo e Deus fala com ele através das chamas e dá a Moisés uma missão que é libertar os hebreus aprisionados no Egito. A ideia da moita em chamas que não se consome me parece muito interessante porque coisas como essas simplesmente não existem, especialmente moitas em chamas que dão instruções. Então, temos que nos perguntar o que nossos ancestrais descreveram. Então, a moita em chamas pode ter sido uma criação tecnológica que Moisés descreveu como uma moita em chamas. Pode ter sido a sarça ardente descrita por Moisés, um dispositivo extraterrestre. Uma máquina. Ou talvez até um tipo de espaçonave. E se for isso, com quem ou com que Moisés realmente se comunicou? Talvez haja mais pistas na história de outro encontro, igualmente misterioso. Tel El-Daba, Egito. Alguns peritos e pesquisadores acreditam que foi aqui, na área nordeste do delta do Nilo, que os israelitas começaram seu êxodo e onde Moisés teve seu segundo encontro divino, desta vez com um incrível objeto no céu. Eles foram encontrados a meio caminho de seu destino pelo que eu chamo de OVNI bíblico. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, lemos:
Durante o dia o Senhor ia na frente numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, e podiam andar dia e noite. Quer dizer, a coluna estava sempre lá. O que a Bíblia nos diz é que a presença de Deus se manifesta de modo dramático ao lado dos israelitas. A pergunta que sempre foi feita é: o que era a coluna de fogo? O que era? Era Deus? Ou era algum tipo de espaçonave? Era uma baliza que eles deviam seguir? O povo hebreu seguia um objeto e ficou muito claro que quando o objeto ficava no chão, as pessoas paravam e acampavam. Quando ele decolava, levantavam o acampamento e seguiam em frente. O objeto os conduzia. E a descrição de uma coluna de nuvem e de fogo, uma coluna é um objeto cilíndrico, talvez rígido, sólido, muito similar aos OVNIs reportados hoje. O OVNI tipo disco voador é o mais famoso, mas os cilíndricos são os mais comuns. E podem ser muito grandes, até 800 metros de comprimento, talvez. Estudiosos de OVNIs pensam que essas são naves-mãe. E o fato de ser uma nuvem de dia sugere, como em OVNIs modernos, que há uma espécie de aura em volta dele. Se olharmos a coisa neste contexto, talvez os antigos quisessem descrever um OVNI brilhante de dia, como uma nuvem muito branca, e quisessem descrever um OVNI luminoso, à noite, como um OVNI em chamas. Seriam a coluna de fogo e a nuvem reais manifestações de Deus? Ou seria um dispositivo tecnologicamente avançado de origem extraterrestre? Pode haver mais pistas na história do encontro final de Moisés no alto do Monte Sinai. Moisés recebeu uma mensagem de Deus de que ele aterrissaria no Monte Sinai. E Moisés juntou o povo de Israel em volta da montanha e uma nuvem enorme e muito brilhante aterrissou no alto do Sinai. Deve ter sido realmente espetacular, porque foi cercado de todo tipo de fenômeno sobrenatural, sons de trombetas, nuvens e fogo. E deram ordem ao povo judeu para ficar embaixo do Monte Sinai. Mas Moisés foi autorizado a subir, e mais foi protegido pela coluna de nuvem e de fogo. Então ele pôde subir, mas ninguém mais pôde. Segundo os textos bíblicos, Moisés subiu a montanha e entrou na nuvem de luz. Ali, ele comungou com Deus Todo-Poderoso, o Criador do universo. E depois de 40 dias, ele voltou trazendo os 10 mandamentos. Moisés subir a Deus e ficar fora 40 dias lembra muito os contatos imediatos de hoje em dia, onde quem é contatado recebe instruções e regras a seguir em termos de elevar a raça humana. Os mandamentos que foram dados vão contra a nossa natureza animal, porque, de certa forma, o que a Bíblia diz é que Deus daria poderes divinos ao homem desde que soubesse manejá-los. O problema é que nós não temos ética para isso. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Os 10 mandamentos são um começo para manejarmos os poderes divinos. Os profetas foram designados para serem porta-vozes dos poderes que tentavam dirigir o mundo através de regras e leis, verdadeiros mandamentos que levariam à obediência moral, que é superior a seguirmos nossos instintos animais. Será que o encontro de Moisés no Monte Sinai não foi com Deus Todo-Poderoso, mas com algum mensageiro extraterrestre? Alguém que deliberadamente procurou guiar e governar o comportamento humano? E descreveu os seres extraterrestres que desceram do céu. Lumbini, Nepal, século IV a.C. Foi nesse período que os contos de Jataka, antigos poemas budistas em prosa, foram escritos. Os formidáveis escritos documentam o nascimento sobrenatural e a vida do Supremo Buda, líder espiritual sobre cujos ensinamentos foi fundada a religião budista.
Ele foi psiquicamente marcado por mensagens telepáticas de seres extraterrestres. A mãe de Buda é a Rainha Maia e acredita-se que ela teve um sonho uma noite. Sonhou com um elefante branco entrando em seu útero, pelo que ela concebeu e deu a vida a Buda. O Buda, acredita-se, atingiu a iluminação depois de meditar um longo tempo sob uma árvore. A iluminação se chama Nirvana. No budismo, há uma história interessante de Buda se encontrar com os chamados Devas, espíritos especialmente luminosos. Devas são como super-humanos, como super-heróis. Eles podem voar, vivem muito tempo, são muito fortes, muito mais altos do que os humanos. Eles também têm naves que ajudam a voar. Devemos nos perguntar quem são esses Devas. De muitas formas parecem ser extraterrestres. Buda escreveu sobre esse estado que chamou de Paranirvana, como sendo um estado de contato com os imortais. E outras tradições dizem que isso se dá quando se faz contato com os deuses. Muitas figuras religiosas tiveram experiências de tipo extracorpórea. O próprio Buda disse que podia alcançar várias dimensões interagindo com seres diferentes. Podem existir outras dimensões, outras realidades em paralelo conosco, contendo extraterrestres. Manchester, Nova York, março de 1830. Um visionário de 24 anos, Joseph Smith Jr., publica o Livro dos Mormons e cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Um movimento religioso hoje com mais de 14 milhões de seguidores. Incrivelmente, o Livro dos Mormons inclui relatos da interação pessoal de Joseph Smith Jr. com um ser de outro mundo. Joseph Smith teve uma espécie de visão. Ele escreveu que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni. Esse anjo apareceu 3 vezes e disse a Joseph Smith que ele devia ir a uma determinada colina, que deveria empurrar uma pedra chata e encontraria uma caverna. E na caverna acharia escritos desconhecidos. Ele mostrou a Joseph Smith o local do tesouro escondido, placas douradas com escritos de algum outro lugar, uma nova revelação, um novo livro da Bíblia. E ele explicou que tinha vindo das estrelas Pleiades, de modo que a fonte do Livro dos Mormons é extraterrestre. Smith descreveu várias outras ocasiões em que pareceu estar com esse extraterrestre, Moroni. Joseph Smith é interessante porque se encontra com seres míticos. A história de Smith é bastante peculiar, obviamente porque uma religião foi criada com base nos seus encontros. Podemos ver como quisermos. Podem ser seres de carne e osso ou anjos de verdade, mas serão sempre extraterrestres, quanto a isso não há dúvida. Houve o entendimento equivocado de que essas foram visitas de anjos, quando na verdade foram visitas físicas de viajantes do espaço. Seria possível o anjo Moroni, que instruiu Joseph Smith Jr., ser de fato um extraterrestre? E se for assim, seria o Livro dos Mormons uma evidência de que esses seres compartilharam informações com a humanidade? Na Bíblia judaico-cristã, como encontrado no livro do Êxodo, Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus após desaparecer no Monte Sinai por um período de 40 dias e 40 noites. Quando o profeta retorna ao seu povo, sua aparência mudou completamente. É muito interessante. Ele ficou perto de Deus por muito tempo. Seu rosto estava brilhando. E ele teve que se cobrir porque tinha mudado. Seu povo tinha medo dele, porque sua fisionomia tinha mudado muito. Basicamente, seu povo o reconhece, mas também vê que ele mudou fisicamente. E isso é muito interessante, porque
Se você for analisar isso sob a perspectiva bíblica, você vai pensar que esse encontro com Deus é uma coisa boa, é algo fenomenal, mas não que vá ter efeitos físicos. No caso do encontro de Moisés, o que tem é uma coisa física, uma coisa específica, sugerindo que o que aconteceu com ele foi um encontro físico com a divindade. Um ser extraterrestre ao invés de algo divino, como sempre classificamos. Se virmos isso sob o contexto atual das histórias de abdução alienígena, Deus, na verdade, desceu do céu em um tipo de OVNI. Ele foi levado a bordo de um OVNI e retido por 40 dias. E daí voltou. Acho que se olharmos isso sob esse contexto, vamos chegar a algo como uma abdução clássica. Será que o livro de Enoque realmente descreve um evento de abdução? Um evento que aconteceu milhares de anos atrás? Se foi assim, a Bíblia pode conter outros exemplos de encontros de extraterrestres com humanos? E esses incríveis contatos imediatos contêm outros, talvez menos benignos, planos alienígenas? Planos que envolvessem o controle de nosso comportamento e abduções psíquicas por outras dimensões. Pesquisadores dizem que abduções por alienígenas têm ocorrido há milênios. Esses eventos extraordinários teriam sido documentados no mundo antigo. A evidência pode ser encontrada no que muitas pessoas acreditam ser as páginas que faltam na Bíblia judaico-cristã. Em 1946, uma coleção de manuscritos antigos conhecida como Manuscritos do Mar Morto é descoberta escondida em jarros de argila dentro de uma caverna. Entre os manuscritos está o Livro de Enoque, o chamado texto bíblico perdido, no qual o profeta hebreu chamado Enoque descreve em detalhes seus encontros extraordinários com seres de outro mundo. Enoque nos conta sobre guardiões do céu que desceram aqui. Ele não usa o nome nave espacial, mas diz: desceram na terra, vindos do céu. Ele é o único que fala na primeira pessoa. Eu fiz, eu pensei, eu voei, eu tive contato com os chamados guardiões do céu. Enoque foi levado do nosso planeta Terra pelo Senhor em uma carruagem de fogo. Eles não eram anjos, eles não eram deuses, eles eram extraterrestres de carne e osso que o levaram para um tipo de veículo para então escrever o conhecimento do universo, como ele o chama. Nossos ancestrais achavam que tudo o que testemunhavam tinha a ver com magia, quando na realidade isso não era nada mais do que tecnologia mal compreendida. Será que os relatos bíblicos de Enoque e Moisés sugerem um encontro extraterrestre? Onde seres alienígenas trazem mensagens de paz e harmonia para os humanos? De acordo com a Bíblia dos Hebreus, no século 6 a.C., que seres divinos desceram do céu e fizeram contato com Ezequiel. Ezequiel estava no rio Cabur, e ele disse que um grande redemoinho veio na direção dele. Ele o descreveu como fogo se abrindo, e por fora do fogo havia a cor âmbar, que é a palavra hebraica que significa espectro de metal polido, o que faz crer que era metálico e que girava. E aterrissou na frente dele, exatamente na frente dele, e de repente, desse redemoinho, saíram 4 criaturas. Na Bíblia, o profeta Ezequiel chama esses seres espirituais de querubins. E os descreve como tendo 4 rostos, 4 asas e pele brilhante como se fosse bronze polido. Ezequiel diz que ele foi levado ao céu e foi a diferentes lugares onde ele pôde ver diferentes coisas. E daí lhe falaram sobre coisas futuras que iriam acontecer.
Mas o que de fato era esse objeto misterioso que parou na frente de Ezequiel e o levou para o céu? E quem eram os seres estranhos que surgiram e partilharam sua visão do futuro com o profeta? Ele descreveu que eram semelhantes aos homens, mas pareciam ter rostos diferentes, de diferentes animais. E algumas pessoas interpretaram isso como sendo talvez roupas espaciais. Imagine o capacete, a máscara de oxigênio, esse tipo de coisa. Ele poderia ter visto, na verdade, algo que era um rosto, mas que não se parecia com um rosto. Ele deu a melhor descrição de um OVNI que existe na Bíblia, porque ele diz que a coisa parecia uma roda dentro de uma roda, que é a descrição clássica de um disco voador. Basicamente, é o relato de um cara que foi abduzido e a quem disseram algumas coisas e que retornou para o seu lugar de origem. Isso seria o que hoje descrevemos como um relato de abdução. Pode ser que o relato do profeta Ezequiel do seu contato imediato no céu tenha sido alguma coisa a mais. Talvez não envolvesse seres do céu, mas fossem visitantes de outra natureza interplanetária? Se foi assim, o que isso sugeriria sobre outros relatos bíblicos de encontros estranhos similares? No livro de Jonas, tem uma pessoa que foi chamada por Deus para fazer uma missão. Mas ele não quer fazer isso. Ele tenta se afastar do seu destino e Deus intervém. Ele traz uma tempestade, os marinheiros ficam com medo e eles o jogam do navio. E ele é engolido por um grande peixe. Fica na barriga dele por 3 dias e 3 noites e finalmente é cuspido na praia. A história de Jonas e a baleia, onde Jonas tem essa experiência transformadora, na minha opinião, foi um tipo de submarino ou um tipo de nave. E o que é mais fascinante é que nos textos apócrifos, nós lemos que a pele e as costelas da baleia eram feitas de bronze brilhante. O que Jonas descreveu, na verdade, foi um tipo de aparato mecânico. Ele foi engolido por um peixe grande e viveu na barriga do peixe por 3 dias. Isso não parece muito provável. E nós sabemos que os OVNIs modernos andam na água, assim como no ar. Eles parecem ser capazes de irem aonde quiserem. Então a ideia de que um OVNI possa ter engolido Jonas ao invés de um peixe faz sentido. As histórias de Ezequiel e de Jonas no Velho Testamento, na verdade, oferecem provas de contatos extraterrestres com técnicas avançadas, mas com entidades inofensivas. Se for assim, o que devemos fazer sobre relatos similares de seres humanos que foram fisicamente abduzidos e levados para outras dimensões? Relatos históricos islâmicos do Hadi dizem que Muhammad, o último grande profeta, foi enviado por Deus para unir as tribos da Península Árabe sob uma única religião, o islamismo. Antes de formar o Islã, Muhammad deve se retirar para uma caverna na montanha, onde ele receberá uma série de revelações de Deus. Muhammad tiraria um período de tempo a cada ano para refletir e rezar em uma caverna nas montanhas próximas. Durante um desses retiros, o anjo Gabriel veio e tinha uma profecia para ele, e foi seu guia em seu ministério. O anjo Gabriel é conhecido no Velho Testamento. Ele faz aparições ali. Ele também anuncia o nascimento de Jesus e João Batista no contexto cristão. Quando ele vai até Muhammad, nós vemos que esse anjo, de repente, torna-se muito mais importante. De acordo com a lenda muçulmana, Muhammad teve uma estreita relação com Gabriel. Durante um dos retiros de Muhammad, dizem que Gabriel deu ao profeta o texto completo do Alcorão. No caso de Muhammad, o que nós vemos é que ele fica com ele durante 23 anos. Ele revela o Alcorão para ele.
E mais uma vez mostra a você que havia esses mensageiros dos deuses, essas entidades que vinham até nós, seres humanos, e diziam: você foi escolhido. Se quiser nos ouvir e trabalhar conosco, nós vamos lhe dar informações sobre o divino. Agora o anjo diz a Mohammed: eu vou levar você comigo. Eles voam sobre a Terra. Ele vê o planeta todo. Eles circundam a Terra. E daí o anjo traz Mohammed de volta à caverna. Eles circundaram a Terra muito, muito rápido. Provavelmente levou 1 minuto e meio para dar a volta completa na Terra. Os pesquisadores apontam para uma interação em particular entre Gabriel e Mohammed quando o profeta sobrevoa a cidade sagrada de Meca, na direção de Jerusalém. O anjo Gabriel veio a Muhammad com uma criatura, um cavalo alado, o Burak, que era capaz de levá-lo voando até Jerusalém para a chamada mesquita mais distante. E lá ficaram meditando por algum tempo. E daí, após um tempo de visitação, ele foi para o céu e foi capaz de visitar os profetas Abraão e Moisés, Jesus e Yahvé e Alá, e o próprio Deus também. E recebeu informações e inspiração. Daí voltou do céu para Jerusalém. E de lá foi para Meca, completamente inspirado por seus conhecimentos. É dito que ele foi de Meca para Jerusalém em uma única noite. Isso é impossível fisicamente, não pode ser. Ao invés de aceitarmos isso alegoricamente, se tomarmos literalmente, na verdade nós temos as ferramentas e a explicação de como isso teria sido possível. Nós diríamos que ele fez isso com a ajuda do anjo Gabriel. Essa história pode descrever uma abdução física onde Muhammad foi levado para outras dimensões pelo anjo Gabriel, inclusive o céu? Pode ter mais coisas aqui do que um relato mal interpretado. Os teóricos do antigo astronauta dizem que a resposta é sim.